A novela Caio Alexandre. E eu tinha separado Caio Alexandre e Ivan para um outro momento da live. Mas como você e o Vitor Citizado puxaram o gancho, vou trazer a novidade que veio da La Playa, Gabriele Gomes do GE, dizendo que Caio não tem contrato com Fortaleza e ficará de fora da representação. A apuração dela é que financeiramente para o Fortaleza a proposta do Corinthians é melhor, mas para o jogador a melhor proposta é do Bahia. Ou seja, jogo de empurra novela. E aí a gente vai precisar desenrolar esse fio, tá? O que acontece? O Bahia tinha chegado na frente do jogador depois da proposta do Palmeiras e tinha feito uma proposta muito interessante para Caio Alexandre. A proposta balançou os empresários e o próprio Fortaleza, que de cara abriu mão do atleta. E o que acontece? O Fortaleza tá de boa esperando o dinheiro, tá? O GE apurou que o Fortaleza tentou até renovar com ele, mas ele não quis conversa. Por quê? Porque houve primeiro o interesse do Palmeiras, tá? E aí o Palmeiras fez uma proposta, ela não agradou e blá, 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 e essas coisas não funcionaram. Para além disso, o Bahia entrou na briga querendo contar com o jogador. O Fortaleza tinha comprado 50% junto ao Vancouver Whitecaps, mas e por isso ele recebe uma ponta com relação a isso, tá? O Corinthians entrou em contato com o Fortaleza e meteu a proposta mais vantajosa para o Leão do Pici e chegou a conversar com o jogador. As informações que eu tive de pessoas ligadas aos agentes e aos empresários do jogador trazem em conta que Caio Alexandre quer jogar no futebol de São Paulo. Ponto. O que pega? E por que o Bahia não desiste logo dessa negociação? Porque o Bahia está bem tranquilo, porque a sua proposta financeira para o jogador seduz ele a vir a Bahia. Dá ao torcedor do Fortaleza, e aí é bom a gente abrir essas aspas interessantes, uma feição de traidor ao Caio Alexandre. Eu vi algumas mídias independentes do Fortaleza, até as pessoas no chat ofendendo o jogador e chamando-o de traidor. Só que esquecem de mensurar que quem abre a porta é o dinheiro e que o jogador não tem amor à camisa. Financeiramente, o Bahia está na frente junto ao jogador. Financeiramente, em uma outra ponta, o Corinthians seduz o Fortaleza com um montante maior do dinheiro. De quem é a responsa em decidir essa brincadeira? O próprio jogador. Está no Fortaleza desde 2022, jogou 77 jogos, fez 6 gols e 6 assistências. Tá? E é necessário que esse imbróglio, que essa resenha, que essa agonia gostosa se acabe logo. O Bahia já está em Manchester treinando. Tal qual não conseguiu ainda assinar e anunciar Jean Lucas, que também está em Manchester treinando. E agora cai nesse laço do passarinheiro, que é essa novela com Caio Alexandre. É um laço do passarinheiro porque as coisas não resolvem-se de maneira tão frívola e tão fácil como a gente gostaria que se resolvesse. Infelizmente, para o torcedor do Bahia, e claro, a gente vai ter essa novela se arrastando ainda por uns bons dias. Informações também que eu tive que o Bahia deu um ultimato aos empresários do atleta para baterem logo o martelo. Para eles a melhor maneira. Eu gosto da ideia do Caio Alexandre vir jogar no Bahia, mas eu me preocupo com relação
as coisas funcionarem da melhor maneira e não estão funcionando. São negociações que deveriam andar mais rápido.